Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão do Bolsonaro e das joias, né, que ele teria ganho aí dos árabes, né? Tudo indica aí que ele ganhou essas joias dos árabes, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre a conexão disso com a prisão do Lula. O que tem a ver essa questão das joias do Bolsonaro com a prisão do Lula, tá? Então, de saída, vamos fazer aqui um trabalho de memória para a gente poder chegar no ponto da conexão entre esses dois eventos, né? Quer dizer, o que esses dois eventos têm em comum? Essa é a grande questão aqui do nosso vídeo. Então, vocês devem lembrar que o Lula sofreu duas acusações mais importantes, né? Sofreu várias, né? Um ataque violento aí nos últimos anos. Duas dessas acusações foram as mais importantes e são as mais conhecidas, né? A acusação pelo sítio de Atibaia e a acusação pelo triplex do Guarujá, tá? Então, o pessoal da Lava Jato, especialmente o juiz Moro e o procurador Delanhol, acusaram o Lula, né, de ter ganho, né, esses dois imóveis por corrupção passiva, né, e lavagem de dinheiro. Essas foram as duas acusações. Quando eu digo o juiz Moro acusou, né, fica parecendo meio absurdo, porque o juiz não acusa ninguém, mas no final das contas a gente sabe que ele ali, na verdade, era parte do processo, porque o pessoal da Vaza Jato, né, ou aquele processo lá do Intercept, interceptou, né, as conversas do juiz Moro com o Delanhol e mostrou que, na verdade, o juiz estava mancomunado com uma das partes, né, o que torna o processo todo nulo, enfim. E tudo isso que a gente conhece aí, existe inclusive um filme muito interessante chamado O Amigo Secreto, né, que tem a participação do Leandro Demore, que trabalhou no Intercept. Eu vi esse filme no cinema no ano passado, é um filme muito interessante que conta parte desse processo aí. E então, relembrando, né, o sítio de Atibaia e o triplex do Guarujá. Segundo consta, as joias que o Bolsonaro teria recebido dos árabes perfazem um total de 16 milhões e meio de reais. Para vocês terem uma ideia da diferença, o sítio de Atibaia está avaliado hoje em 1.700.000 reais e o triplex do Guarujá em 3 milhões de reais, o que dá aí os dois juntos 4.700.000 reais, tá? E isso significa menos de um terço do valor dos presentes, entre aspas, que o Bolsonaro teria recebido dos árabes, né? Sendo que no processo do Lula, né, não houve nenhuma prova concreta, né? Na verdade, o sítio de Atibaia e o triplex do Guarujá não são do Lula, então as acusações foram falsas, o processo foi falso, foi tudo uma fraude para tirar o Lula da corrida presidencial de 2018. Vocês devem lembrar que o Lula foi preso em 2018 pelo juiz Moro, né? A ordem de prisão saiu em 2018, justamente ali na pré-campanha, né, da eleição de 2018. Então, quer dizer, o objetivo, na época, tudo indicava que o objetivo era retirar o Lula da corrida eleitoral, para ele não ganhar a eleição, né? Porque ele estava em primeiro nas pesquisas e tal. E aí, a Gabriela Hard, que foi a substituta do juiz Moro, condenou o Lula a 12 anos e 11 meses de prisão em fevereiro de 2019, né, para completar o processo, tá? O Lula ficou preso por 1 ano e 7 meses, né, cerca de 570 dias mais ou menos, e saiu em novembro de 2019 após uma decisão do STF que tornou o processo todo nulo, né, porque o juiz Moro ele não era da circunscrição ali da comarca, né, que deveria julgar o processo, ele era esses processos do Lula foram jogados para Curitiba para cair na mão do juiz Moro, né? Porque no final das contas os processos tinham uma sede, na verdade,
em São Paulo e em Brasília, né? Eles foram jogados para lá para ficar a caráter para o juiz Moro, que é esse sujeito, né, que é um pilantra, que a gente sabe hoje aí que, né, que ele armou toda essa questão. Inclusive tem um vídeo do Reinaldo Azevedo, que eu elogiei, inclusive lá no Facebook, no Instagram, pedindo para alguém provar, né, apontar alguma prova, porque ele fez uma coisa que eu fiz também, ler o processo. Eu li o processo do Lula e é um negócio assim absurdo, né? Não tem nada ali, não tem nenhuma prova concreta, e isso também chama atenção para uma conexão com a questão do Bolsonaro, agora das joias, tá? Então vamos lá, existem vínculos históricos do juiz Moro com os Estados Unidos, tá? Vamos começar a história por aí. O Le Monde Diplomatique, um jornal francês, publicou a matéria em 11 de abril de 2021, assinada por Nicolas Boursier e Gaspar Estrada, denunciando que a Operação Lava Jato foi parte da construção de um projeto político de destruição montado pelo Departamento de Estado norte-americano. Tá? A Lava Jato começa, vocês devem lembrar, em março de 2014, tá? E o alvo eram escândalos envolvendo a Petrobras. Tá? Vale dizer que esse momento histórico, março de 2014, é muito significativo, porque ele pega ali a esteira daquelas manifestações de 2013 que começaram, né, com uma pauta pública, uma pauta voltada para o passe livre, ou seja, para o transporte público de qualidade, e foi sendo deslocada aos poucos pelo poder econômico, pela grande mídia, etc., para pautas mais específicas do mercado financeiro, que na verdade é quem orienta esses processos, né? E aí a gente tem uma passeata com mais de 1 milhão de pessoas na Presidente Vargas, várias passeatas em junho, especialmente, de 2014, isso aí o processo da Lava Jato já em curso, né? E a gente percebia naquela época que essa pauta pública ia perdendo muito força, né, coisa das passagens e tal, ia ganhando força um discurso contra a corrupção, né? E a gente que já estuda isso há muito tempo, quando olha para esse tipo de coisa, já percebe logo que há uma certa perda, né, de complexidade do processo, das reclamações e tudo mais, né? E do próprio cenário crítico ali dessas manifestações. Por quê? Porque no Brasil, geralmente, essa pauta da corrupção ela gera invariavelmente uma generalização da coisa, né? E aí as pessoas começam a dizer, não, né, tem que acabar a corrupção, e todo mundo é corrupto, todo político é igual. E isso é uma lógica que é muito frequente no Brasil das últimas décadas, especialmente das últimas décadas, né, quando a grande mídia, especialmente, pautou o noticiário por vilanizar a política, né? Isso durante anos e anos e anos e anos, porque a grande mídia se coloca como uma espécie de investigadora, um detetive dos erros do poder político, né? E isso acaba chegando na cabeça das pessoas dessa maneira. Pô, não existe nada bom ali, é tudo ruim, porque está o tempo todo aparecendo coisa ruim. E isso vai eliminando ali, de certa forma, o debate das diferenças de projeto, tá? E aí, então, essa generalização misturada com a Lava Jato gerou exatamente isso, né? A ideia de que não, a Petrobras ela é um foco de corrupção, porque a política é um foco de corrupção, e quem é que está ali controlando? O PT. Então pronto, o PT tem que sair. Fora Dilma e etc. Né? Ao mesmo tempo, o juiz Moro traz para cá a delação premiada, que é um modo de operação jurídico dos Estados Unidos, não é um modo de operação jurídico do Brasil, né? E isso começa a ser praticado aqui também de maneira sistemática e de maneira novelizada, né? As delações passam a ter valor de prova e passam a ter um valor midiático, ou seja, as pessoas que estão ali, né, denunciando as outras, isso passa a aparecer no noticiário, né, como prova,
né? Como notícia, quando não deveria, né? Uma delação premiada não pode ser notícia, né? Porque ela tem que primeiro passar pelo crivo da investigação, tem que ser transformada em prova para depois sim ela ganhar um valor de notícia, e não foi o que aconteceu no período da Lava Jato, né? E aí, voltando à matéria do Le Monde, que eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? O juiz Moro participou, né, a matéria denuncia isso, ele participou de um processo de treinamento nos Estados Unidos em 2007, tá? Que durou 2 anos, envolvia o FBI, Departamento de Justiça e o Departamento de Estado em Washington, tá? E aí o Le Monde afirma o seguinte, abre aspas, em 2 anos, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília formou uma rede de magistrados e advogados convencidos da relevância do uso das técnicas americanas, tá? Incluindo a delação premiada e, enfim, a questão do indeterminado, né, também, que ficou muito evidente na Lava Jato, e muita gente foi condenada sem provas por isso, né, o que transformou vários processos ali em nulos, né, e muita gente denunciou. O Ciro Gomes foi uma pessoa que denunciou muito isso durante o processo, dizendo que ia acabar, né, não dando em nada, e realmente acabou. Por quê? Porque algumas pessoas eram de fato inocentes, como é o caso do Lula, e em outros casos o processo está todo eivado ali de vícios, né, e isso gerou uma série enfim, isso gerou perda de tempo, na verdade, né. E aí, no meio desse processo, a Dilma aprova uma lei que garantia que os royalties do petróleo fossem para a educação e a saúde. Vocês devem lembrar disso. Ela, né, enfim, fazendo eco ali às manifestações, jogou para aprovar uma lei que os royalties do petróleo fossem todos para a educação e para a saúde. Por quê? Porque o projeto do PT e o projeto da esquerda brasileira, Ciro Gomes também, PSOL, né, e tal, é um projeto de Estado. É um projeto para poder usar a Petrobras para investir no Brasil, para gerar emprego, para diminuir o preço do petróleo e uma série de outras coisas que a gente já sabe, né? Ao contrário, o projeto da direita é dar dinheiro para o mercado financeiro. Acionistas da Petrobras, PPI, dolarizar, né, a venda do petróleo e etc. E aí, as manifestações acontecendo, a gente vai chegar lá, né, na questão do Bolsonaro. E nos dias 13, 15, 16 e 20 de junho acontecem manifestações gigantescas no interior da Copa das Confederações, né? E aí a questão das passagens se mistura, né, junto com a corrupção, se mistura também a cobrança, né, do dinheiro gasto nas obras da Copa, que acabaram, enfim, que acabou sendo um dinheiro ali que na perspectiva das pessoas foi mal gasto, né? Porque tem muita coisa faltando no Brasil, e isso ficou ali problemático, né, na cabeça das pessoas. O problema é que existem 2 tipos de olhar nesse tipo de perspectiva. O que entende que o mau uso do dinheiro é causado por falta de projeto, e aí você entende as diferenças, e aquele olhar que generaliza, que acha que não, todo político é ladrão mesmo, todo político é ruim, né, nenhum presta, todos são corruptos. Então, tá ali, vai usar mal o poder. Quem tá ali? Dilma? Então fora Dilma, né? E isso foi um problema sério que aconteceu, porque isso acabou gerando quem, né? No final das contas, se aparecer alguém no meio desse processo de generalização ingênua, ou em alguns casos estúpida, dizendo, eu sou contra tudo isso, eu sou diferente de tudo isso, eu sou antissistema, e convencer, pronto, esse sujeito acaba sendo eleito. Foi o caso do Bolsonaro, né? Bolsonaro, nessa esteira aí da generalização, né, ingênua da ideia de corrupção, ganhou espaço como uma voz antissistema, né? O que a gente, na época a gente já sabia que isso era uma farsa, né? Mas hoje está provado, mais do que provado. No dia que o Bolsonaro se conectou com Paulo Guedes, já ficava evidente para quem tem um mínimo de tino que ele não era antissistema porcaria nenhuma, né? O histórico do Bolsonaro é um histórico de sistema. Ele mesmo, né, chegou a afirmar depois: eu sempre fui do centrão,
né? E ainda tem gente que acredita no Bolsonaro hoje ainda, né? Ele dizendo na campanha ser antissistema e ao mesmo tempo ser do centrão, entre aspas, né? Que não é centrão porcaria nenhuma, é a direita brasileira, né? É a direita que não ganhava eleição e ficava ali, né? no meio do jogo. Então, quer dizer, mas isso convenceu. E isso aí, junto com a prisão do Lula, gerou a manutenção da direita no poder no Brasil por 6 anos, de uma forma, enfim, fraudulenta, né? Porque o impeachment da Dilma foi um golpe, hoje sabe-se bem disso, e ao mesmo tempo a prisão do Lula foi ilegal e ele teria vencido a eleição de 2018, a gente não teria nem que ter aturado 4 anos de Bolsonaro, né? Então, quer dizer, e aí foi esse caos aí todo que a gente viu, né? Agora vamos passar para o Bolsonaro, para a gente poder ver então se o Bolsonaro é antissistema mesmo ou não, né? O Bolsonaro vendeu 63 ativos da Petrobras, isso significa 67% do total. Vou colocar para vocês o link aqui também, tá? Subsidiárias, distribuidoras, campos de petróleo, terminais, gasodutos, termoelétricas, usinas eólicas, dentre outros. Isso a partir da ideia já batida, né, mas recauchutada aí, né, enfim, depois da prisão do Lula e do impeachment da Dilma, de que o mercado funciona melhor do que o Estado, né? O que a gente sabe que é uma balela desde sempre, né? A Vale do Rio Doce tem para mostrar o contrário, né? Eles destruíram 2 cidades privatizadas, coisa que nunca aconteceu, né, quando ela era pública. Está aí o caso das lojas americanas para mostrar o contrário, né? Enfim, e uma série de outros exemplos. Está aí agora, né, uma quebra dos bancos lá nos Estados Unidos, e o Estado tem que entrar com um fundo de reserva para poder salvar o mercado da bancarrota e a sociedade de maneira geral, né? Então, quer dizer, esse papo furado do neoliberalismo brasileiro, que não é nem o papo furado dos americanos, nem dos europeus, eles sabem que não é bem assim, né? Ele só cola na cabeça da direita brasileira, né? E o Bolsonaro, então, vendeu mais da metade dos ativos da Petrobras durante seu governo, coisa que o Fernando Henrique já tinha feito, né? Então, quer dizer, que tipo de novidade, qual é a novidade do Bolsonaro aí? Antissistema de quê? Né? Antissistema de nada, né? Conversa fiada. E aí, o resultado, hoje a Petrobras só produz e exporta e não refina praticamente mais, né? Isso significa que quem refina são os estrangeiros, a gente acaba pagando isso em dólar, a partir do PPI, e ao mesmo tempo perde empregos aqui no Brasil, coisa que aconteceu no governo Bolsonaro, né? Não só a perda de empregos, mas a perda de empregos de qualidade, né? Porque o Bolsonaro gerou alguns empregos ali no final, mas são empregos, em sua imensa maioria, empregos, enfim, pobres, né? De qualidade, de rendimento e tudo mais. É a precarização do trabalho gerada pela reforma do Temer em 2017, né? Ao mesmo tempo, há um lucro recorde dos acionistas, né, nos últimos anos da Petrobras. Então, junto com o lucro recorde dos acionistas, há o recorde do preço da gasolina para as pessoas no Brasil. Então, e aí o Bolsonaro recebe as joias dos árabes em outubro de 2021, segundo consta, avaliadas em 16 milhões e meio de reais. Ele recebe as joias em outubro de 2021 e vende a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, para um fundo árabe, né, dos Emirados Árabes ali, que é parceiro da Arábia Saudita, em novembro, 2 meses depois, né? O fundo chama-se Mudabala Capital, né, dos Emirados Árabes, aliados da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, né? Então, já começa a ficar claro qual é a conexão entre a prisão do Lula e o presente que o Bolsonaro recebe dos árabes, de 16 milhões de reais, né? Um valor que é mais de 3 vezes o valor do sítio Atibaia e do triplex do Guarujá juntos, que geraram aí, né, uma bizarrice gigantesca no Brasil durante anos aí, um prejuízo gigantesco ao país e à pessoa do Lula também e da Dilma, né? Segundo o INEP, que é um órgão de investigação, essa refinaria Landulfo Alves foi vendida pela metade do seu valor. Vou deixar o link para vocês aqui também, tá? Foi vendida por 1 bilhão e 800 milhões de dólares
e ela vale, na verdade, cerca de 3,5 bilhões. Quer dizer, Bolsonaro deu a refinaria para os árabes de presente, mão beijada, a preço de banana, pela metade do preço, né? 2 meses depois de receber essas joias de presente dos árabes, né? Joaquim Silva e Luna, que era presidente da Petrobras na época dessa venda, afirmou o seguinte, olha só, abre aspas, com novas empresas atuando no refino, o mercado será mais competitivo e teremos mais investimentos, o que tende a fortalecer a economia e a gerar benefícios para a sociedade, fecha aspas. Quer dizer, um farsante, um mentiroso, como é a direita brasileira. Por quê? Não gerou mais investimentos, Bolsonaro gerou o pior nível de investimento público da história, né? Gerou um lucro recorde para os acionistas, mas um preço altíssimo para o petróleo brasileiro. Lembremos que a refinaria foi vendida em 2019, né? E o preço da gasolina, do diesel, enfim, explodiu em 2021, né? E 2022. Ou seja, que benefícios são esses para a sociedade que o senhor Joaquim Silva e Luna está se referindo, né? A realidade está mostrando que era uma mentira, era uma farsa, né? A venda das refinarias não gerou competitividade de mercado nesse nível de gerar ali, né, uma competitividade no sentido de gerar preço melhor, porque essa é a mitologia da coisa e que nem sempre funciona, como é o caso do petróleo, que não adianta nada você vender várias refinarias para estrangeiros e conectar o preço com o dólar lá fora, né? Você tem ali de repente 10 empresas diferentes, de 10 países diferentes refinando, mas o preço está ligado ao dólar, fica muito mais caro do que se fosse um subsídio, como fazem os Estados Unidos com a agricultura, né? Então é tudo uma grande, né, uma grande estupidez e ao mesmo tempo uma pilantragem, né, dos neoliberais brasileiros, tá? Então qual é a conexão da prisão do Lula com as joias recebidas pelo Bolsonaro agora, meus amigos? É o petróleo, evidentemente, né? Porque o Lula foi preso de maneira injusta, graças a um processo fraudulento do juiz Moro na investigação do Petrolão. Ele foi conectado lá com Curitiba de maneira ilegal e ao mesmo tempo sem provas nenhuma, né? Graças a acusações envolvendo a Petrobras. Por quê? Porque no final das contas, todos esses processos, é preciso compreender isso, né? As pessoas que têm vontade de verdade de aprender política de maneira mais ampla, têm que prestar atenção que existe sempre um aspecto econômico em jogo, né? E esse aspecto econômico, nesse caso, é o petróleo. Invariavelmente, quando tem os Estados Unidos envolvidos no processo, tem a ver com petróleo, né? Eles estão ali articulando por baixo dos panos para poder tentar sustentar, né, o petróleo na mão deles ou na mão de aliados, como é o caso dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e tal, né? E até de países da Europa também, né? Então, enfim, a Dilma sofre o impeachment de maneira injusta, é um golpe, ela não cometeu o crime de responsabilidade. O Lula foi preso de maneira injusta porque não recebeu nem o triplex, nem o sítio de Atibaia, e o Bolsonaro recebeu essas joias dos árabes. Essas três questões têm um ponto em comum: o petróleo, né? Ainda não ficou provado no caso do Bolsonaro, vale dizer isso aqui, né, para ser justo, ainda não ficou provado, mas o fato é que ele visita os árabes em outubro, recebe esse presente milionário, né, de quase 17 milhões de reais, e 2 meses depois vende a refinaria de Landulfo Alves, na Bahia, pela metade do preço para os árabes, né? Então, evidentemente, isso no mínimo é muito suspeito e há que se investigar aí essa conexão, né? Então é isso, pessoal. A reflexão de hoje do canal é essa, né? Chamar atenção para a importância de prestar sempre atenção nessa questão do petróleo. Eu fiz um vídeo recente, mais ou menos uma semana, aí, falando sobre o petróleo, dando vários, né, dados aqui, informações sobre esse assunto,
porque ele é muito importante para a gente entender o cenário brasileiro, as diferenças de projeto e de prioridades da direita para a esquerda, né, no Brasil, e isso ajuda inclusive a manter o olho aberto aí para as próximas eleições, porque até lá muita coisa vai acontecer e evidentemente que eles vão tentar deslocar esse cenário aí para poder retirar o PT de novo ou a esquerda e colocar alguém mais à direita neoliberal, né? Uma Simone Tebet da vida, um Eduardo Leite, uma dessas figuras que no fundo tem conexão, na verdade, com o mercado financeiro internacional e não com o Brasil de fato, né? Um último dado aqui antes de finalizar o vídeo: o PT aprovou agora o imposto sobre exportações, né, do petróleo, para poder minimizar, né, o retorno dos impostos lá e ao mesmo tempo para poder aumentar a arrecadação, né? Isso foi ótimo porque o diesel está mais barato, por exemplo, e aí isso está barateando os alimentos também, mas já existem medidas tanto do PL do Bolsonaro quanto do Partido Novelho, né, que é esse novo do Paraguai, para poder eliminar o imposto, né, sob a justificativa de que não pode aumentar imposto no Brasil, que isso é ruim, etc e tal, né? Essa gente não tem projeto para o país, né? O projeto dessa gente é todo voltado para empresários ricos, gente com grana que não está nem aí para o povo, não está nem aí para as pessoas que estão pagando ali, né, 7, 8 reais de gasolina e um preço exorbitante na comida também. Essa gente não está nem aí para isso. E a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção nessas diferenças. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Grande abraço, até lá e fui!